Olá, tudo bem? Eu me chamo Beto e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre ecologia. Bom, ecologia é a ciência que estuda a inter-relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo. Dessa forma, a ecologia é o estudo da casa, ou seja, do ambiente e das inter-relações dos organismos no meio físico. A ecologia é fundamental para a compreensão do futuro do planeta. A partir do momento que entendemos as espécies e suas necessidades, conseguimos analisar claramente como nossas atividades influenciam o meio. Sendo assim, o entendimento da ecologia e a conscientização da população podem ajudar a garantir um futuro sustentável para o planeta. A ecologia é repleta de termos que são fundamentais para a compreensão de diversos temas. Listamos alguns conceitos em ecologia que são essenciais para a compreensão dessa área. Então vamos lá. Biomassa, matéria orgânica que compõe o corpo dos organismos vivos. Biosfera, região do planeta onde existem seres vivos. Bioma, relação entre fauna, flora e clima de uma determinada região. Biótipo, região geográfica onde encontram uma comunidade. Cadeia alimentar, representa a transferência de matéria e energia que se inicia sempre por um organismo produtor e termina em um decompositor. O fluxo é sempre unidirecional. Ciclo biogeoquímico, conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que permitem aos elementos circularem entre os seres vivos e atmosfera, hidrosfera e litosfera. Comunidade, conjunto de população de espécies diferentes que vivem em uma mesma área geográfica. Consumidores, seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento e precisam alimentar-se de outro ser vivo para obter sua energia. Heterotrófico. Decompositores, seres que obtêm nutrientes e energia a partir da decomposição da matéria orgânica. Ecossistemas, local de interação entre seres vivos, fatores bióticos, e fatores físicos e químicos, fatores abióticos. Espécie, organismos semelhantes capazes de reproduzir-se e produzir descendentes férteis. Habitat, local em que determinada espécie vive. Nicho ecológico, papel ecológico de uma espécie em uma comunidade. Envolve seus hábitos alimentares, sua reprodução, suas relações ecológicas e outras atividades. Nível trófico, posição que uma espécie ocupa em uma cadeia alimentar. Pirâmide ecológica, representação gráfica de fluxo de energia e matéria em um ecossistema. População, conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem em determinado local.
produtores, seres vivos capazes de produzir seus próprios alimentos, autotróficos. Relações ecológicas são as relações que os seres vivos possuem uns com os outros. Esta relação pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes. Teia alimentar, conjunto de cadeias alimentares interligadas. Níveis de organização. De uma maneira geral, a ecologia pode ser subdividida em dois tipos: autoecologia e sinecologia. Na autoecologia, o estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seu comportamento e os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Já a sinecologia faz uma análise mais ampla, analisando grupos e organismos que interagem entre si e com o meio. A autoecologia e a sinecologia detêm-se sobre diferentes níveis de organização. O estudo de ecologia baseia-se em outros níveis principais de organização, que obedecem a um arranjo hierárquico, que agrupa sistemas mais simples até os sistemas mais complexos. Como a ecologia é preocupada com o estudo da interação dos seres vivos entre si e destes com o meio, e, analisando os níveis de organização acima do organismo, encontramos a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Organismo é o menor nível de estudo da ecologia. O organismo se refere a qualquer ser vivente em sua individualidade, ou seja, qualquer corpo funcional formado por célula, tecido, órgão é um organismo. Espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. População é o conjunto de organismos ou indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área em um momento específico. O tamanho de uma população é limitado pelo meio que ela vive, uma vez que o aumento exagerado, por exemplo, pode causar desequilíbrios ecológicos e afetar também os indivíduos com os quais essa população interage. Podemos concluir, portanto, que existe um tamanho ideal para cada população que se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo. Ao estudar uma população, deve-se analisar todos os fatores que influenciam esse grupo de organismos, como o número de nascimentos e mortes, além dos movimentos migratórios, a quantidade de alimentos disponíveis, o número de predadores, entre outras variantes que afetem diretamente o tamanho de uma população. Como exemplo de população, podemos citar o mico-leão-dourado vivendo no bioma Mata Atlântica. A comunidade é definida como conjunto de várias populações vivendo em uma determinada área e em um determinado momento específico. É mais abrangente que população porque, nesse caso, consideram-se populações de todas as espécies encontradas, e não só de uma específica. Vale destacar que esse nível de organização não é formado apenas pelos animais. As plantas e outros organismos que vivem nesse local também fazem parte dele.
Ao analisar as características de uma comunidade, é possível observar como as populações interagem e conhecer os processos ecológicos existentes nesse grupo de organismos. Além disso, é possível entender como as espécies agrupam-se e como o meio ambiente tem efeito sobre esse agrupamento. Como exemplo, podemos citar a população de animais, população de aves, população de insetos, população de répteis, população de diversas espécies arbóreas, formando uma comunidade, como demonstra na figura. Ecossistema é o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Podemos dividir o ecossistema em dois componentes básicos, os bióticos e os abióticos. Os componentes bióticos de um ecossistema são os seres vivos, como as plantas, os animais e os micro-organismos. Podemos dividir esses componentes também em dois grupos, os organismos autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese e quimiossíntese. Já os heterotróficos são os consumidores e os decompositores. Os ambientes abióticos são os fatores não vivos, como a luz, a temperatura, os nutrientes, o solo e a água. Quando pensamos em ecossistema, esses fatores são fundamentais para a sobrevivência dos organismos. Dentre esses componentes, podemos destacar a radiação solar, que permite o processo da fotossíntese pelos fotossintetizantes. Além disso, a água e a temperatura também exercem um importante papel na sobrevivência dos organismos. Os ecossistemas são divididos em dois grupos, os aquáticos e os terrestres. Dentre os terrestres, podemos citar as florestas, os desertos, os campos, as savanas. E como aquático, podemos citar os rios, mares, oceanos e lagos. Ecossistemas brasileiros e bioma. Um ecossistema é o conjunto formado entre os componentes bióticos, organismos vivos, e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos. Esses componentes interagem através da transferência de energia dos organismos vivos entre si e entre este e os demais elementos de seu ambiente. Bioma é o conjunto de vida, vegetal e animal, definido pelo agrupamento de tipo de vegetais contíguos identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares, resultando em uma diversidade biológica própria. Em outras palavras, bioma pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de ecossistemas com características homogêneas. Um bioma é definido por um tipo principal da vegetação ou da fisionomia da área onde existem infinidades de ecossistemas homogêneos. Os biomas brasileiros são a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. O bioma Amazônia ocupa uma área de 40% do território nacional e é constituído principalmente por uma floresta tropical. Passa pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima
e parte do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. É formado por diversos ecossistemas, como florestas densas em terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de sua área já foi devastada, o equivalente a 2 vezes a área do estado de São Paulo. O desmatamento, as queimadas, a garimpragem, o agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais. O conjunto formado por essas ações é responsável por graves problemas climáticos em todo o planeta, como o aquecimento global. A Amazônia é considerada um grande resfriador atmosférico e como o maior abrigo da biodiversidade do mundo. O bioma cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 22% do território nacional. Incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, São Paulo e Distrito Federal. Além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Nesse aspecto territorial, encontram-se os 3 maiores bacias da América do Sul, a Amazonas Tocantins, a do São Francisco e Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a biodiversidade. O Cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. Do ponto de vista da biodiversidade, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo. O Cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais. Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, babaqueiras, que fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Contudo, inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. O Cerrado vem sendo degradado pela expansão da fronteira agrícola e é palco de uma exploração extremamente predatória de seu material lenhoso para a produção de carvão vegetal. O bioma Caatinga ocupa 11% do território e engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. Rico em biodiversidade, abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes e 221 de abelha. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e dependente dos recursos de bioma para sobreviver. A biodiversidade da Caatinga ampara diversas atividades econômicas para fins agro-silvopastoris e industriais, especialmente os ramos farmacêuticos, de cosméticos, químicos e alimentícios. Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, devido ao consumo de lenha nativa explorada de forma ilegal e insustentável para fins domésticos e industriais. Devemos reconhecer que a Caatinga ainda merece marco regulatório, ações e investimentos na sua conservação e uso sustentável.
A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas, como as florestas ombrófilas densa, as florestas ombrófilas mista, que são as matas de araucária, as florestas ombrófilas abertas, as florestas estacionais semideciduais e as florestas estacionais deciduais, e os ecossistemas associados, como os manguezais, as vegetações de restinga, os campos de altitude, os brejos interioranos e os encraves florestais no Nordeste. O bioma ocupava 1,3 milhões de quilômetros quadrados em 17 estados brasileiros, estendendo-se em grande parte pela costa do país. Porém, devido à ocupação e às atividades humanas na região, hoje resta cerca de 29% de sua cobertura original. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para 145 milhões de brasileiros que vivem nela. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação do equilíbrio climático, proteção das encostas e atenuação dos desastres, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeira, fibra, óleo e remédio, além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. Nesse contexto, a conservação dos remanescentes da Mata Atlântica e a recuperação da sua vegetação nativa tornam-se fundamentais para a sociedade brasileira. O bioma Pampa é restrito ao Rio Grande do Sul, onde corresponde a 2,07% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serra a planície, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais se caracterizam pelo predomínio de campos nativos, mas há presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos, etc. Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigo, o Pampa apresenta flora e fauna próprios e grande biodiversidade ainda não descrita pela ciência. No Pampa é que fica a maior parte do aquífero Guarani. A progressiva introdução e expansão da monocultura e das pastagens como espécies exóticas tem levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais do Pampa. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta. É o de menor extensão territorial no Brasil, ocupando 1,7% da área do território brasileiro. O bioma é uma planície aluvial, influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. O Pantanal sofre influência do bioma Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Uma característica desse bioma é que espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região, como é o caso do tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Apesar de sua beleza natural exuberante, o bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar representa uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro.
Cada um ocupa um nível trófico dentro da cadeia alimentar. No ecossistema, os organismos podem ser classificados como produtores, consumidores e decompositores, de acordo com a forma de obtenção de alimentos. Alterações no meio, como a caça e o desmatamento, podem desencadear alterações na cadeia alimentar e, consequentemente, desequilíbrio ambiental. Os organismos produtores conseguem produzir moléculas orgânicas a partir dos processos de fotossíntese e quimiossíntese. Esses organismos são conhecidos como autotróficos e ocupam o primeiro nível da cadeia. Os consumidores são organismos que obtêm energia alimentando-se de outros organismos. Quando se alimentam de organismos produtores, ocupam o nível de consumidores primários. Quando se alimentam de consumidores primários, ocupam o nível trófico de secundário, e assim sucessivamente. Os decompositores são organismos que decompõem os restos dos seres vivos mortos e desenvolvem os minerais para o solo, atuando como se estivessem reciclando a matéria orgânica. Atuam em todos os níveis tróficos. A sucessão ecológica é o processo gradual de estrutura e composição de uma comunidade. Representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pelas comunidades biológicas, até alcançarem a fase clímax. As comunidades mais simples vão, com o passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. A sucessão ecológica passa por 3 fases: excese, seral e clímax. Excese significa a comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem, como líquens, gramíneas e insetos. A seral é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Ocorrem mudanças significativas na comunidade. A fase clímax, a comunidade se estabiliza. A comunidade atinge elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa. Conforme as forças que direcionam o processo, a sucessão pode ser autogênicas ou halogênicas. As autogênicas é provocada por processos biológicos internos ao sistema. As halogênicas são mudanças por forças externas ao ecossistema, como tempestades, incêndios e processos geológicos. A sucessão pode ser classificada quanto à natureza do substrato que dá origem ao processo, em sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária tem início em área desabitada, ambiente que não foram previamente ocupados por seres vivos, como rochas nuas, lavas solidificadas, depósito de areia numa faixa recente de praia. Os primeiros organismos a se instalarem são as pioneiras. As espécies pioneiras conseguem se estabelecer em locais inóspitos e abrem caminho para o estabelecimento de novas espécies. Essas espécies são líquens e gramíneas. A colonização das espécies pioneiras é importante para o processo de sucessão. Já a sucessão secundária ocorre em substratos que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica. Apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos. Como exemplo estão as clareiras, os desmatamentos e os campos de cultivos abandonados. A biosfera é o conjunto